Oi, gente, boa noite. Vamos lá entrando para nossa primeira live aqui no perfil da C. Coloquei um filtrozinho para dar uma melhorada. Deixa mais pessoas entrar. A Nayara já está por aqui. Já vou te colocar, tá, Nay? A Raíra aqui já está acenando. Neide também, sejam muito bem-vindas. Estão me ouvindo direitinho? Deixem mensagens aí para mim, para Nayara. Jaque, Socorro. Olha, só gente querida por aqui na live. Olá, Socorro. Lúcia Helena acabou de entrar. Regina. Boa noite, gente. Boa noite, mulherada. Olha só, para quem ainda não me conhece aqui no perfil da AC, eu me chamo Daniele Lins, sou jornalista formada em comunicação social com habilitação em jornalismo, sou especialista em comunicação e marketing em mídias digitais, tá? Eu empreendo na AC Comunicação desde 2015 e também sou, desde o ano passado, comunicadora social no ensino à distância da Universidade Federal de Pernambuco, tá? E resolvi fazer essa série de lives para a gente estar discutindo temas que faz parte, né? Que fazem parte da jornada da mulher empreendedora. Fez parte da minha jornada e eu gostaria muito de compartilhar com vocês mulheres que me inspiram, mulheres que se conectaram comigo durante essa jornada. E pensando no primeiro tema, falar sobre propósito, eu não poderia deixar de trazer Nayara Correia. Vou ler um pouco aqui da bio dela. Nayara, ela é fundadora e CEO da Lemon, que é uma agência de consultoria estratégica e de aceleração de negócios, e também do Biden Talent, que é um método desenvolvido pela Nayara que ajusta propósito à carreira através de ações empreendedoras. E além disso, a Nayara, ela é head da Mature, que é uma startup de trabalho e desenvolvimento para pessoas acima dos 50 anos aqui no Brasil. Na verdade, a Mature, ela é a primeira e única plataforma digital de trabalho e desenvolvimento voltada exclusivamente para pessoas acima dos 50 anos aqui no Brasil. Tá bom, o que mais? Então, deixa eu chamar aqui a Nayara para ela se apresentar melhor para vocês. Já chamei a Nayara, só aguardando ela entrar. Oi, Nayara! Ei, Dani! Tudo bem? Tudo! Que maravilha! Direto de São Paulo para Recife, né, Nay? Como sempre, né, Dani? Adoro essa Recife de vocês, que é maravilhosa. Já estou morrendo de saudade de Recife. Esse ano eu tinha programado visitar Recife no segundo semestre. Quem sabe ainda não dá tempo, né? Quem sabe essa pandemia dá uma trégua e Não é aí a gente possível. vai. Ai, ai, que bom. Obrigada pelo Feliz. convite, viu? Fico muito feliz por você ter aceitado. E como eu participei do método, né, Biden Talent, em 2018, então eu não poderia falar de propósito sem recebê-la aqui, principalmente nessa live de estreia aqui do perfil da AC. E Nai, se apresenta aí pra gente, eu falei um pouco, né, mas fala aí do Biden Talent, o teu propósito. Vou falar assim. Bom, você já leu aí bastante, né, sobre mim. Na verdade, eu empreendo, Dani, há 9 anos já. Esse ano eu estava fazendo conta, eu falei, nossa, já são 9 anos, né? Com a Lemo, a minha jornada começou como uma jornada corporativa, né, trabalhando em empresas. Então, eu trabalhei em multinacionais, eu trabalhei em empresas nacionais, pequenas, grandes, de todos os tamanhos, de todos os tipos, vários segmentos. Trabalhei em consultorias do mercado até que, há 9 anos atrás, tinha um incômodo muito grande que passava por mim, que era eu conseguir encontrar o meu lugar, né? E uma das formas que
que eu fui percebendo, né, de encontrar esse lugar foi através da minha própria consultoria, onde eu poderia levar para o mercado aquilo que eu acreditava. Então, eu simplesmente comecei, né? Tem gente que me pergunta até hoje, assim, mas como é que é começar? Eu falei, começar é começar. Começar é você pegar e, e falar, bom, agora eu E tenho minha consultoria, ela se chama Lemon, eu fiz cartão de visita, fui para uma feira, cheguei lá, comecei a falar para as pessoas, olha, agora eu tenho a minha consultoria, e daí as coisas fluíram, né? Acho que quando você coloca intenção naquilo que você faz, e se você faz com aquilo que você gosta, as coisas acontecem. Foi isso que aconteceu comigo. Mas eu sempre falo que esse foi minha primeira trilha empreendedora, né? Que, de certa forma, ela foi tranquila, porque eu trabalhava dentro do meu segmento, né? Então, as pessoas, de certa forma, já conheciam a minha autoridade dentro desse segmento. Então, fica mais fácil para a gente conseguir navegar e ter resultados. Mas o grande desafio veio exatamente com o Be The Talent há 3 anos, né? Quando eu estava olhando já para o segmento que eu atuava e alguma coisa estava faltando no meu caminho, né? Que era exatamente um despertar que eu já estava tendo em relação a ajudar as pessoas com essa questão dos movimentos de carreira, que era uma coisa que eu sempre fiz, involuntariamente, mas de uma maneira bem planejada, né? Então eu sabia que eu poderia ajudar com isso e realmente eu comecei a pesquisar muito, porque na época também eu fui sócia de um projeto que conectava as pessoas com vagas de trabalho. E aí eu comecei a pesquisar muita coisa em relação à carreira, estudar futuro, estudar inovação. E foi quando eu fui para uma mentoria, aí em Recife até, né, do Dante Freitas e do Diego. E resolvi sair da minha zona de conforto, né? Sair do meu local de trabalho, porque muitas vezes para você encontrar um determinado caminho, né? Essa coisa do encontrar o propósito, às vezes você tem que ampliar a sua perspectiva, ampliar os caminhos que você está correndo, ampliar os seus círculos, porque às vezes você fica só num lugar, né? E aí eu fui para Recife, para um lugar que eu não conhecia praticamente ninguém, que conhecia uma outra pessoa, né? E lá eu consegui desenhar essa nova proposta, né, de trilha empreendedora, que foi o Be The Talent, que começou com uma mentoria, da qual você participou, né, de uma das turmas. E até hoje eu sigo com ele como um projeto, a minha startup do coração. A gente já impactou mais de 1.200 pessoas em 2 anos, né? Praticamente, 2 anos e meio. A gente está indo para o terceiro ano do Be The Talent. Então, estou muito feliz de já ter impactado a vida de várias pessoas. E nesse meio do caminho, eu me conectei com a Mature, né? Exatamente porque existia uma conexão com o projeto do Be The Talent. E desde então eu estou conectada. Então, praticamente foi encontros, né? Que é outra coisa que acontece. Você, na hora que você está fazendo aquilo que você se propõe a fazer, né? Com a sua proposta de valor, que é uma coisa que eu sempre falo, as coisas simplesmente vão fluir, né? Então, é isso que acontece. Então, e assim, hoje eu brinco que eu sou uma pessoa multicarreiras, né? E esse é um caminho muito do futuro agora, né? Do futuro do presente, inclusive, né? verdade, Nai. E assim, você teve esse entendimento, né, que para você foi tranquilo, mas para muitas mulheres ter o entendimento do propósito não é tão simples assim, tá? E eu falo por experiência própria, porque eu comecei a buscar o propósito em 2016, quando eu tinha feito um ano da AC e estava fazendo um MBA e estava enxergando que não tinha tanto sentido na minha vida. E só em 2018 eu vim fazer uma mentoria em grupo.
né? Então, assim, antes de mais nada, como é que para você, como você poderia orientar essa empreendedora a ter esse entendimento do propósito? Seria fazer terapias? Porque você falou bastante comigo isso, Dani, você precisa se autoconhecer, é autoconhecimento. Então, como é que Exato. seria para essa mulher? Bom, exatamente. O primeiro passo realmente é o do autoconhecimento. Por mais que seja clichê, né, a gente falar isso e todo mundo fala, todo mundo que trabalha nessa linha, né, de propósito, mas o autoconhecimento é super importante, porque ele vai te permitir olhar para vários pontos. Então, assim, antes de começar o Be The Talent e mesmo a Lemon, eu comecei a participar de vários processos de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, ele pode vir de várias maneiras. Então, assim, já fiz terapia, eu já fiz mentoria, eu já fiz processo de constelação familiar, eu já fiz vários caminhos, né? Para que eu pudesse realmente ir entendendo o que passa nos nossos sentimentos, né? Porque muitas vezes você fica ali angustiado, porque você sabe que você está num lugar que não está tão conectado com o seu coração, né? Com a sua inteligência do coração. E essa é uma coisa que vem sendo até muito estudada, né? A inteligência da mente versus a inteligência do coração. Só que você tem que transformar isso em movimento empreendedor, que diz respeito não a empreender simplesmente, né? Mas às vezes você pode empreender dentro de uma empresa, mas que esteja mais conectado com aquilo que você faz. Igual hoje você falou aí, você trabalha, você tem a AC desde 2015 e você trabalha com a. Na UFPE, que é Exatamente. justamente a comunicação institucional que eu sou apaixonada. Essa Exato, comunicação interna. exato. Né? Então, assim, é importante você entrar nesse fluxo, né? De olhar as perspectivas. Então, a primeira coisa não, a coisa de sempre, porque assim, ninguém. Uma coisa que os especialistas, né? A maioria dos especialistas que lidam com pessoas, você pode mudar o propósito no meio do caminho, né? Você pode ter um projeto num momento e no segundo momento você pode criar outras condições que podem estar conectadas ali com a questão do propósito inicial que você traçou para você, né? Mas é importante a gente estar sempre nesse fluxo de autoconhecimento, né? Se conhecer é importante para tudo, né, na vida. Para relacionamento, para trabalho, para você empreender, né? Você vai achar seus pontos a desenvolver, enfim, você vai precisar chacoalhar ter coragem para chacoalhar seus incômodos, né? Sair da zoninha de conforto, sair do quentinho do edredom, né? E botar a cara a tapa, né? Então, esse é, Verdade. esse é um dos caminhos. A questão de você cuidar do seu movimento de autoconhecimento. Sempre. Dali E, para frente, nunca mais deixar de cuidar. e o propósito é justamente isso, né? É uma força que te impulsiona para te motivar a acordar todos os dias. É a tua missão no mundo, né? O que é que você veio fazer aqui? É o motivo da tua própria existência, que Exa- muitas vezes a gente acaba não tendo tanta clareza, né? Tem pessoas que questionam, eu acredito muito que tem empreendedoras que se questionam, inclusive como você falou aí dessa mudança ao longo dessa jornada, por esses dias eu me deparei com o depoimento de uma empreendedora digital que é referência aqui no Brasil em construção de autoridade, e ela foi bem enfática no post dela, dizendo que tinha encerrado a empresa em que trouxe ela, que foi pioneira nessa construção de autoridade aqui no Brasil. E ela disse que não estava mais alinhada ao propósito de vida, tinha algo que estava queimando, ardendo no coração dela e ela precisava pivotar, né? Que é justamente essa expressão do empreendedorismo. E aí ela começou essa busca insana de autoconhecimento, mentorias, capacitação, cursos, para poder entender o que estava acontecendo com ela, porque a empresa era algo que ela desejava tanto
e que tinha trazido tantos resultados para ela, mas aquilo já não estava mais conectando com a essência, porque o propósito ele está atrelado à tua essência, né? É, exatamente. Esses objetivos eles podem mudar ao longo do caminho, né? Então, assim, por exemplo, a Lemon é um exemplo disso, né? Eu tenho ela há 9 anos e ela era muito associada a um segmento de mercado, né? Que eu atuava, que era varejo e franquias. Que eu ainda tenho todas as conexões desse mercado, eu ainda tendo projetos desse mercado, mas ao longo do caminho, né, quando foi nascendo esse movimento para o Be The Talent, né, ela muda de perspectiva, né? A Lemon muda de perspectiva, ela muda até de tipo de projetos que eu passo a entregar, né, para o mercado. Então, assim, essa impermanência faz parte da vida, né? Então a gente tem que estar muito antenado a ela e se colocar nesse constante aprendizado, primeiro de si próprio, depois do que está acontecendo também no entorno. Verdade. Tá tendo uma falha aqui na conexão de Nayara. Vocês estão conseguindo ouvir? Para mim aqui travou. Tá me ouvindo, Nay? Será que Nayara tá me ouvindo? Travou, foi? E aí? Voltou? E aí, pronto, E agora? travou, voltou, deve ser um picozinho aqui, Essa a conexão é porque também internet. tá tendo muita live, né? Tendo muita live. É, Na verdade, a gente já não e a tem mais internet horário bom para sobrecarregada. live, né? É verdade, é verdade. Agora E vai dar assim, certo. Nay, com certeza. E assim, Nay, pontos. Como é que você pode trazer para a gente, para essa mulher empreendedora? Inclusive, Fátima colocou aqui. Me ajudem, me orientem. É, pontos em que essa mulher pode ter mais clareza do propósito de vida dela. Funcionou muito comigo fazer perguntas para me conhecer, o que é que eu gosto de fazer ou não, né? Como é que eu posso ajudar as pessoas. Isso funciona através do teu método Biden Talent. Fazer essas perguntas, se questionar. Travou novamente, não foi? Aí, voltou. Saiu. Eita, gente, mas é assim mesmo, né? Ao vivo. Deixa eu tentar chamar a Nai de novo. É ao vivo, né? Isso a Globo não mostra, tá vendo só? Na nossa primeira live, a live de estreia, mas não tem problema. Caiu a conexão, foi isso mesmo, brilhante. Eu chamei ela aqui novamente, tô aguardando ela se conectar. E aí, como eu estava perguntando a ela, tá, meninas, essa questão de pontos em que você que podem clarear a tua mente, sabe? Nesse entendimento, nessa clareza do teu propósito, né? Você pode fazer perguntas a si mesma, parar e refletir, tá? Sobre quem é você, qual a tua identidade, o que você gosta de fazer, o que você amaria fazer todos os dias, por exemplo. Quais são as tuas habilidades e o teu conhecimento? Como é que você pode. Eita, Nayara não pode participar. Deixa eu tentar chamá-la novamente aqui. Gente, estamos com um probleminha técnico, que a Nayara não está conseguindo se conectar com a gente. Mas eu vou continuar falando, honrando todos vocês que estão aqui na live. Já convidei ela novamente. Enfim, então você pode fazer essas perguntas, tá? Para você ter total clareza do teu propósito, porque é um processo. Tem muitas pessoas que acabam tendo mais clareza rapidamente, tem outras que levam um tempo, requer muito estudo para essa pessoa, ler livros, se conectar com outras pessoas.
A identidade, Evelyn, a identidade faz parte da tua essência. Olha, peraí que Nayara pediu aqui para participar. Deixa eu colocá-la aqui. Vamos ver se agora vai. Então, tá atrelada à tua essência. Na verdade, é uma tríade, tá? O teu nome, a tua identidade e o teu propósito. Voltou! Aê! Tudo bem, Já já, estava aqui dando continuidade, né? mesmo. Se cair, dá continuidade, porque aqui no Instagram a coisa tá braba. Tá. Mas você estava falando de dicas na hora que eu caí, né? A Isso, respeito de dicas que você queria que eu falasse para o pessoal a respeito de dicas relacionadas a. a ter mais clareza do propósito, a ter Legal. mais entendimento. Bom, algumas dicas que eu dou, assim, primeiro eu vou explicar como que é para mim a questão do propósito, né? Quando eu comecei a buscar o propósito, essa coisa de ter uma proposta de valor, eu não gosto nem muito da palavra propósito sozinha, né? Eu sempre falo da palavra proposta de valor. Então, qual valor você entrega para algum grupo de pessoas, né? Então é o que eu uso lá no método Be The Talent, por exemplo. E aí, a melhor explicação de propósito, quando eu estava nesse processo de encontro, né, me incomodava muito essa palavra, porque eu assisti várias palestras e vários especialistas que falavam: você tem que encontrar seu propósito, você tem que encontrar seu propósito. E eu ficava assim: meu Deus, onde que eu encontro ele, né? Abri a gaveta, abri a geladeira, né? E aí eu ficava incomodada com isso, até o dia que eu entendi, né, o caminho desse significado. Quando eu vi um desenho onde, de um lado, tinha um círculo que falava das suas habilidades, do seu dom, do outro, de um grupo de pessoas, né, que você estaria ajudando. E aí, quando você fazia essa conexão, essa interseção aqui desses dois círculos era o propósito. E aí eu falei: agora eu entendi, né? Porque o que é para mim o propósito, né? Esse desenho é o que eu gosto de usar para explicar o propósito. É realmente quando você usa os seus dons, a sua habilidade, aquilo que você faz melhor, aquilo que é o seu ouro, né? Aquilo que você tem de diferencial e você entrega para um maior número de pessoas, né? E você consegue fazer uma transformação não para você. O propósito não diz respeito a você, diz respeito ao que você entrega ao outro. Então, quando você faz essa conexão, é quando você encontra esse caminho, né? Então, acho que a primeira dica que eu dou é essa: não fixar em olhar para você. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom com... Isso é uma parte para você entender as suas habilidades, né? Agora, o que realmente você entrega? Né? Eu sou boa comunicadora e aí eu entrego para as pessoas os melhores caminhos para que ela também comunique seus negócios, por exemplo, né? Eu ajudo as pessoas a encontrar o propósito empreendedor, o caminho de empreendedorismo para que elas comecem os negócios. Então, é isso, você tem que olhar o que você faz que impacta o outro. E isso pode ser desde um serviço até produtos, porque às vezes você é um especialista, sei lá, em aplicação de cabelo. E você transforma a vida das pessoas com isso. Então você achou seu propósito, você fez porque você tinha queda de cabelo um dia, e muitas vezes tem um processo de dor relacionado também, né, a essa questão do propósito. Pode ter um processo de dor relacionado a essa questão do propósito. E aí tô lá aplicando os meus cabelos porque eu queria me sentir melhor, mas eu entendi que aquilo ali pode virar uma coisa que eu posso transformar a vida de mais pessoas. Então, é um encontro mesmo, né? É um encontro daquilo que você foi adquirindo de habilidade, de dons, de coisas que só você tem. E todo mundo tem. Essa é a questão incrível. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, a gente é levado a escolher profissões,
a trabalhar em empregos num caminho linear, que foi o caminho que a gente foi ensinado, né, pelos nossos pais para seguir. E principalmente, por exemplo, eu sou mineira, né? Então lá tem um tradicionalismo de estudo, até hoje eu vejo esse tradicionalismo acontecendo. Recife também tem isso, né? A família fala que você tem que formar em tal coisa, ou fazer tal caminho, e aí você vai fazendo. Você vai levando a vida e vai fazendo. Beleza, tem que ser médica, então você é médica. Tem que ser engenheira, então você é engenheira, porque é isso que dá dinheiro. Então, geralmente, a gente faz a escolha das nossas carreiras, profissões e modelos de empreendimento olhando para fora, né? Olhando para o que os outros estão dizendo, olhando para uma influência externa. E nunca, às vezes, olhando para aquilo que você realmente desenvolve, porque a gente não é educado dessa maneira, né? Então, isso é um outro ponto de atenção. Por isso que a gente fala que o autoconhecimento é importante, porque a gente não foi ensinado a ter autoconhecimento nas nossas escolas, né? Então, se você não foi ensinado, você tem que buscar isso de alguma forma. E aí, quando você começa a buscar isso, você começa a entender que tem um algo mais, né? Outra dica que eu dou, então, primeiro, depois dessa explicação do propósito, que não diz respeito só a você, né? Diz respeito ao outro, é que, às vezes, é muito difícil, Dani, encontrar sozinho. Às vezes você precisa da ajuda de outras pessoas e às vezes você precisa passar por vários processos, né? Às vezes não é no primeiro processo, às vezes você vai caminhar um pouco sozinho, você vai continuar com aquela dorzinha, mas você vai encontrar várias pessoas que vão te ajudar. Então, hoje, cada vez mais, a importância de ter um mentor, de ter pessoas que te aconselham, né? De ter pessoas que, de repente, fazem uma coisa que você admira muito, mas você não sabe por onde começar. E você ganhar 10 minutos, meia hora de conversa com essas pessoas, às vezes vai trazer insights, né? De coisas que você pode fazer para encontrar esse tal desse propósito também. E como terceira dica, uma coisa que eu acho que eu já falei aqui no início um pouco, é a questão de você transitar em tribos diferentes. A gente tem a mania, né, e o hábito, na verdade mesmo, de transitar num único lugar. Então, por exemplo, trabalho com marketing e comunicação. Travou de novo. Agora eu tô ouvindo só a tua voz. Voltou. Por exemplo, com marketing e comunicação, tá? E aí eu só vou em evento de marketing e comunicação. Eu só conheço gente de marketing e comunicação. E com isso, eu me fechando para possibilidades que podem para novos caminhos. Então, você precisa, se você começa a circular por tribos diferentes, você também começa a ter um alimento diferente, tá? Para você poder ter os seus estalos, ter os seus insights, né? Então, esses são os 3 caminhos iniciais aqui que a gente pode falar. Muito importante essa tua colocação, Nai, de estar se conectando, né, com outras áreas, outras pessoas, tanto que nesse meu processo de autoconhecimento, desde 2018 eu me conectei realmente com muitas pessoas, principalmente nos eventos do Sebrae. E aí eu participava de palestras não só voltadas, né, para comunicação, marketing digital, mas teve uma, por exemplo, que foi com um rapaz que cria vinheta de comercial. E tive vários insights com ele. Teve uma outra palestra voltada com a arquitetura, com aquele Rosenbaum do Lar do Oscilar, do Caldeirão do Hulk. Então, você começa a ter esses insights e que podem sim atrelar ao seu negócio, ao teu propósito, né? Porque não necessariamente empreender é empreender em um negócio, né? É empreender na própria vida, né? Onde você está no seu ambiente de trabalho, você pode sim estar empreendendo.
pode estar influenciando pessoas nesse ambiente, né? Na sua comunidade local também você pode estar empreendendo. Não quer dizer que para você empreender você precisa estar no Instagram, estar fazendo live, falando com pessoas. Não é assim que a gente relaciona, associa empreendedorismo, né? Às vezes fica muito de eu preciso ter um negócio, tenho que ter um negócio. E na verdade é muito além disso, né? Eu costumo chamar de atitude empreendedora e não de só empreender por empreender, né? Não só o empreendedorismo de. Na verdade, assim, primeiro, essa relação com o empreendedorismo é uma relação que a gente tem que reaprender ela, né? Muitas vezes você acha assim, eu vou empreender, então eu tenho que abrir uma loja, eu tenho que, sei lá, criar um escritório de alguma coisa e etc. E, na verdade, você pode empreender de várias formas, né? Hoje a gente pode empreender no digital, hoje a gente pode empreender como afiliado, hoje a gente pode empreender como autônomo, hoje... Travou de novo. Eita! Voltou, agora eu tô te ouvindo. Voltou. A gente pode, como eu disse, né? Em maneiras. Então, a primeira perspectiva que você tem que... Travou novamente. Agora? Voltou. Então, assim, a primeira perspectiva que você tem que abrir é essa, que você tem 1000 formas de empreender, né? Você não precisa empreender de uma única maneira, abrindo um negócio, por exemplo, né? Abrindo uma loja, tá? Então, tem diversas formas. A segunda coisa é que você pode empreender dentro da sua própria empresa, né? Uma das tendências do futuro é um profissional que se chama, uma tendência de um profissional free work, tá? O que é esse profissional? Ele não vai ter mais aquele modelo tradicional de contrato de trabalho, né? Modelo CLT, tudo certinho. Ele vai trabalhar por projetos dentro da empresa. Então, ele se torna um empreendedor dentro da empresa. Por essa tendência, né? A gente tem que estar muito ligado na nossa formação, no nosso, não só no autoconhecimento, mas o que de habilidades eu tenho que desenvolver para me tornar esse profissional empreendedor, né? Seja dentro da empresa, seja trabalhando em projetos, seja empreendendo na internet, realmente trata-se de atitude empreendedora, né? Então, o que eu tenho que desenvolver para ter essa atitude empreendedora? E eu poderia pontuar aqui também 3 indicadores para o propósito, tá? Tem um autor que se chama Paulo Sérgio Fernandes, do livro 360 Graus, Vocação em 360 Graus. E ele pontua 3 indicadores, que ele diz o seguinte, olha, fica atento para pensamento recorrente, ideias recorrentes e planos recorrentes. Explicando, sabe quando você tem aquele pensamento que vem à tua mente e fica martelando ali para você colocar em prática, só que você acaba deixando de lado. E aí passa um período, meses, anos, depois volta novamente. É recorrente. E aí você, não, dessa vez eu vou traçar um plano, mas aí acaba colocando na gaveta. Então, tudo isso é o sinal do teu propósito, porque é como se você começasse aí e depois recuasse, né? Então, você já pode ficar alerta, mulher empreendedora, para ter mais clareza do teu propósito, esses pensamentos que você vem tendo, né? Essas ideias que surgem assim, poxa, eu estou pensando nisso novamente, e você não se posiciona, você não vai para a ação, você não tem a atitude empreendedora. Exato. E aí, uma dica boa para isso, Dani, isso acontece com muita gente, né? As pessoas vivem no mundo das ideias e pouco no campo da ação, né? Que é da atitude, como você falou. Então, uma das dicas para isso é você manter um lugar onde você consiga anotar isso e retomar sempre. Eu tenho até
um caderno aqui, que é até engraçado. Vou pegar Adoro aqui. caderno. Coincidentemente, ele tem aqui, ó. Ele é um caderno que eu tenho há muito tempo, tá todo manchado já, tá? Que chama Sucesso em apenas 150 páginas. O nome do caderno pouco importa, mas é os planos da minha vida. Então, Olha essa dica, é, mulherada. olha só, tem coisas aqui que eu escrevi há bastante tempo, de transformações que eu fui fazendo na minha carreira, do que eu queria para minha. Vai voltar. Vai sim. Vai voltar. Né? Esse Voltou. é um caminho para que você, às vezes, você não está com energia para colocar essas ideias que você tem em ação. Então, começa a escrever. Pega o seu caderno especial, o seu canto especial, pode ser uma janela, pode ser uma parede, pode ser o que for, né? E começa a escrever o seu futuro. E aí tem diversas formas de escrever isso, né? Você pode trazer pensamentos, você pode ter recorte de revistas, você pode ler um livro e desse livro ter ali um insight, ou ter um exercício para que você coloque aqui. E toda vez que você depois se sentir em dúvida com alguma coisa, passa lá, dá uma lida e você vai encontrar várias respostas de coisas que você já trouxe de dentro de você. Então, essa é uma super dica que eu nunca dei, tô dando aqui agora, em primeira mão no canal da C. Adoro. Né? Mas é uma dica que é muito válida. E depois, né? Depois, quando você está empreendendo, ou fazendo qualquer coisa, ou qualquer mudança na sua carreira, vira e mexe, eu volto, eu tenho dois, né? Cadernos. Então, eu volto neles e falo, ó. Por quê? Porque ali tem um sentido que você fez, tem um desenho que você desenhou, sabe? E é uma coisa incrível que acontece, é que quando você escreve, você solidifica seus pensamentos e parece que você joga para fora, né? E as Isso é coisas física começam. quântica, viu? Física quântica. Materializa. Bora escrever, mulherada. Exatamente. Eu gosto de fazer um exercício nos meus cursos atualmente, que eu pergunto qual a mania que você tem. E aí eu falo a minha, né? A minha mania é, quando eu tô com a cabeça muito cheia, eu escrevo, hoje em dia eu escrevo na janela. Eu tenho uns canetões de vidro, né? De escrever em vidro, e eu escrevo, porque eu preciso de tirar a coisa da minha cabeça, porque a minha cabeça é muito ativa, então eu preciso tirar ela fora. Tirar a coisa que tá lá, sabe? E eu reativei esses dias e tô aqui, eu tenho uma porta de vidro aqui, né, na minha casa, e aí eu reativei o canetão esse dia. Eu escrevi alguns, eu chamo de little steps, né? Então, esses passos são pequenas coisinhas que, às vezes, quando você está muito nesse incômodo, nessa angústia de querer encontrar algumas respostas, né? Se você também começar a definir pequenos passinhos para dar, você vai ver que você vai evoluir. Daqui a pouco eu já vou apagar alguns e colocar outros, entendeu? Então, eu faço isso há muito tempo também, né? Então, pode ser no quadro branco, pode ser na geladeira, pode ser onde você quiser. Também traga o hábito de ter os little steps da sua jornada de. Então, uma das coisas que eu escrevi aqui, olha que engraçado. Eu escrevi há 3 dias, mais ou menos, eu resolvi escrever na janela de novo, né? E aí eu coloquei assim, férias de uma semana até a primeira quinzena de setembro. Na primeira quinzena de setembro. Já está programada. Entendeu? Em 2 dias seguintes já aconteceu alguns eventos aqui que eu vou tirar essas férias. Então, assim, parece bobeira, mas Mas não é como é. você disse, é física quântica, né? A gente pode fazer essas coisas para desengrenar na nossa energia também.
Adorei essa dica, Nay. Eu confesso a você que eu sou muito suspeita em falar de escrita, porque eu amo escrever. Se eu for pegar aqui as agendas que eu tenho, cadernos, eu tenho desde o ensino médio, para você ter uma ideia. Inclusive, um insight que você me trouxe no Bidden Talent foi justamente a escrita, né? Tanto que ano passado eu iniciei o meu blog, o Conto e Reconto, inclusive o link está aqui na bio, onde eu externalizo todos esses meus sentimentos, minhas emoções, meus pensamentos, porque tudo gera insight. E eu tenho que estar escrevendo mesmo o tempo todo, porque senão foge da mente, você quer recuperar e já foi. Isso mesmo. E olha que maravilhoso saber disso, né? Que você mantém esse processo de escrita, né? Que é super importante. Eu mantenho também, né? E principalmente essas dicas que eu dei. Tenho meus cadernos de histórias e tem esse processo que são os little steps que eu coloco na janela. Geralmente eu coloco na janela, no espelho, porque eu mesmo para fluir, para jogar para o Eliana tá universo. dizendo aqui, adorei. Eliana tá dizendo aqui que também anota. Fátima está dizendo que tem um caderno e escreve, senão minha cabeça explode. Lauriane também, escrevo no meu quadro branco para liberar espaço na minha cabeça. Gostei. Principalmente para liberar o espaço da cabeça, porque às vezes a gente fica também, a gente entra naquele looping, né? Você começa a pensar demais, você não acha a solução, você não acha o caminho, você pensa, você se angustia, você deprime, você é um monte de coisa. Então, quando você coloca para fora, você tem a oportunidade de falar assim: pronto, tá guardado ali. Daqui a pouco eu penso como é que eu vou resolver. Né? Então, isso faz parte desse movimento de atitude. E quando você escreve, você começa a olhar também, você fala assim: opa, tem uma coisa ali na lista que eu tenho que cumprir. Então, isso tudo gera esse movimento de atitude empreendedora, né? Caiu de novo, Nayara. Será que ela volta agora? E já vamos. Voltou. Esse bug do Instagram tá demais, viu, hoje? Isso é um absurdo. Tá fogo, tá fogo. Mas ainda bem Mas que eu tá tô fluindo, né? Eu espero tá que a fluindo. mulherada aí que está acompanhando, estão pegando os insights, pega a visão, segura essa visão, pelo amor de Deus. E Ah, aproveita, peraí, né? que Beth está perguntando qual livro sobre pensamentos recorrentes. Eu anotei aqui, é Vocação 360 Graus, de Paulo Sérgio Fernandes. Leia que você vai amar e você vai ter mais clareza do propósito. Agora, Nai, essa mulher empreendedora teve clareza do propósito dela, já teve entendimento. E agora, como é que ela faz para influenciar as pessoas, a comunidade, no trabalho, com os clientes? Como é que ela vai agora para a ação? Porque fica tudo ali no campo das ideias, né? Já conseguiu entender, definir, e agora? O que é que faz? Então, aí tem metodologias, né? Uma que eu uso lá no Bidetalent é o Canvas U, tá? Porque ele ajuda muito nesse processo, não só de descoberta do propósito, mas de organizar a forma como você vai executar, né? Porque você precisa traçar esses pequenos planos. Da mesma forma que eu tenho os little steps ali, o Canvas ele te permite traçar pequenas ações. E aí você tem que começar a perceber as suas limitações, você tem que começar a perceber também coisas que você consegue ou não executar. Se você vai precisar de parcerias, né, para executar, para daí você começar a influenciar, né? Porque às vezes você consegue fazer tudo sozinho, mas hoje em dia eu não acredito muito nisso, né? Eu acho que a gente tem que estar muito conectado com outras pessoas, com outras comunidades, com outros pensamentos, com outras contribuições, para que a gente consiga influenciar mais gente. Então, eu vou dar o exemplo do Be The Talent, como que aconteceu, né? Mesmo no lançamento do Be The Talent, eu chamei a Eduarda, que eram duas parceiras que eu encontrei em Recife, eu nem conhecia elas antes,
mas a gente se conectou tanto, né, no processo de mentoria que a gente estava junto, que eu falei, gente, eu vou lançar o BD Talent, vocês querem vir comigo? E a gente acabou construindo um modelo mais completo de mentoria, onde tinha habilidade maior, né? Depois disso, no ano seguinte, eu mudei toda a estrutura, né? Porque eu estou testando ainda vários modelos para o BD Talent, e isso é importante também. Você pode testar e depois você pode destruir esse modelo e depois você pode reconstruir de outra maneira, sem medo de fazer isso, porque no início você tem essa oportunidade até achar um modelo que você vai influenciar mais pessoas. Então, por exemplo, o primeiro ano do BD Talent, eu influenciei 200 pessoas. No ano seguinte, a gente influenciou quase 2.000 pessoas no novo modelo, né? Nesse novo modelo, a maneira que eu achei de fazer isso foi através de parcerias aqui em São Paulo, né? Principalmente em São Paulo. A gente foi para outros lugares também, foi para o Rio, foi para BH, mas principalmente em São Paulo, foi através de parcerias. Então, eu encontrei uma parceira que me levou para o Google for Startup. Lá eu consegui ter várias edições desse modelo. A própria Maturi foi minha parceira, né? Então, você vai, a partir do momento que você definiu o que é que você, né, vai entregar para esse mundo, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar a impulsionar. E aí sim você começa a influenciar. E aí sim você começa a pensar em outras ações, né? E aí sim você pode pensar em movimentos do seu projeto, até de impacto social que você possa trazer, né, do seu propósito. Então, vou pegar aquele exemplo lá do cabelo, né? Um exemplo mais pé no chão, assim. O propósito encontrado era ajudar as mulheres que tinham queda de cabelo, né, a ficarem com uma autoestima melhor através da aplicação de cabelo, tá? E aí, essa pessoa, ela começou a atender pessoas com câncer. Então, ela começou a conectar o projeto dela e influenciar também através de um simples fato de... que às vezes a pessoa olha e fala assim, estética, né? Quem põe cabelo. E não é só estética, é transformação. Né? Então, você tem que estar com esse fator muito na sua mente, né? Que a influência vai acontecendo, a construção da sua autoridade também vai acontecendo aos poucos. Então, como E eu... essa, Pode e falar. essa construção, Nai, me faz lembrar também que essa influência gera um movimento, né? Por esses dias eu me deparei com a matéria da revista Exame falando que as empresas agora elas estão mais preocupadas em contratar criadores de conteúdos que têm uma causa, que tenham um senso crítico, que o pensamento e as ações deles estejam congruentes. Então, é um movimento esse propósito para você influenciar, né? E que pode começar ali no teu Instagram, nessa tua comunidade, com os teus clientes. Como é que você vai Tá. impactando, gerando valor? A gente tem visto muito isso, né? Crie conteúdo de valor, conteúdo útil, live de valor. Então, é esse movimento que você vai formando para influenciar as pessoas que estão em sua volta, né? E não fazer também só por fazer, né? Eu costumo falar até essa questão, por exemplo, das lives que aconteceram, né, no início da pandemia. Você viu que muitas pessoas passaram a fazer por fazer. Então, ela tem que ter uma proposta, né? Alguns clientes meus falavam assim, mas eu quero fazer porque tá todo mundo fazendo. Não é porque tá todo mundo fazendo, né? A gente tem que fazer porque eu tenho uma proposta para entregar. Então, você vai trazer aqui conteúdo, está lançando uma série de lives que você vai trazer conteúdos para ajudar as mulheres empreendedoras. Então, tem uma proposta de valor. A gente tem que incluir isso. E lembrar o seguinte, que influenciar as pessoas, né? Influenciar os projetos, pessoas, etc., isso acontece com o tempo. A gente não pode ter ansiedades, né, em relação a isso. Mas você precisa começar a construir, sim, conteúdos de valor, né, para entregar. E quanto mais conteúdo de valor você trouxer, mais pessoas associadas a esse conteúdo você vai conectar. Você não vai conectar qualquer tipo de pessoa, né? Você vai conectar aquelas pessoas que realmente vão
consumir a Dani porque ela traz um conteúdo de qualidade, de empreendedorismo para a mulher, e por aí vai. Né? Então, tem caminhos para isso. Né? A construção de autoridade tem... não é receita de bolo, né? Mas tem caminhos para você aprender a fazer de uma maneira melhor. E lembrando o seguinte, todo mundo começa do zero, né? Uma construção de autoridade. Vamos lembrar aqui na época que a gente trabalhou pela primeira vez na vida, né? Você entrou num trabalho, ninguém te conhecia. E aí lá você teve atitude empreendedora ou não, né? Então você, por exemplo, eu entrei no meu primeiro trabalho como secretária. E depois eu fui mudando de cargo pela minha competência que eu fui desenvolvendo ali dentro, entrega de habilidades. A mesma coisa acontece quando você está empreendendo. Né? Você começa com uma autoridade que às vezes as pessoas não te conhecem. Mas na medida que você vai fazendo e mostrando essas habilidades, você vai atingindo um espectro maior. Né? E aí as pessoas vão te indicando e por aí vai. Né? Então, é um processo de construção. Eu falo que é um processo espiral, porque quando a gente começa a empreender ou fazer qualquer coisa, as primeiras pessoas para quem a gente vende, quem são, Dani? Oi? As primeiras pessoas para quem a gente vende a nossa autoridade, quem são? Para a gente mesmo, Para a né? gente, para a família, para os Para amigos. quem está em nossa volta, a gente primeiro precisa acreditar em nós, né? Porque se eu falo aqui, eu sou autoridade nisso, já não vai funcionar, porque você ainda precisa ter conhecimento técnico, né? E falar, eu tenho autoridade nisso. As pessoas é que precisam reconhecer isso em você. Então, você acredita que tem esse conhecimento técnico e acaba influenciando o seu entorno, porque começa nessa comunidade, essa comunidade familiar, né? No seu Exatamente. trabalho. Não é? As pessoas pensam muito, principalmente por conta do marketing digital, que já tem que expandir logo, né? E já tem que chover de gente na live, tem que estar bombando, porque eu sou autoridade. E não é assim que funciona. Não é, porque o que a gente faz um crescimento em espiral, né? Você começa a vender, se você começar a empreender, você vender pipoca, ou se você oferecer um serviço de marketing digital, por exemplo, as primeiras pessoas que vão comprar são a sua família, os seus melhores amigos. Eles vão fazer isso porque gostam de você. Eles vão comprar uma, duas vezes, depois vai acabar. E aí você tem que plantar esse caminho de espiral. Você tem que fazer mais pessoas conhecerem, você tem que aumentar esse ciclo, você tem que ir crescendo esse ciclo. Só que é isso, é um crescimento em espiral, né? Você atinge primeiro as pessoas que você já influencia e depois você vai buscar pessoas que indicadas por essas pessoas, ou aí você começa a ganhar reconhecimento, você começa a crescer essa espiral e por aí vai. Né? Então, é de grão em grão. Aqui a Fátima falou, é de grão em grão. Né? Isso mesmo. E nessa construção de autoridade, a gente se depara hoje com brand, né? Que é justamente essa gestão da sua marca pessoal, de você relacionar seu posicionamento, seus valores, o seu propósito, a tua identidade. Então, tá tudo conectado para você poder influenciar as pessoas, mas é começando de grão em grão, né? Exato. Degrau e degrau. Exato. E alguém aqui comentou que às vezes a família não apoia. Várias vezes. Tá? A família às vezes vai te achar maluco, né? Por exemplo, quando eu mudei eu sou de BH, quando eu mudei para São Paulo pela primeira vez, a família ficou com o pé atrás, né? Mas tô eu aqui há anos. Então, assim, você não tem que ter o reconhecimento de todo mundo, você tem que ter o seu próprio reconhecimento primeiro, né? Você tem que apostar que aquilo que você escolheu é uma escolha que você fez realmente certa para você. E aí, ninguém te para. Ninguém te para. Márcia colocou aqui, fala mais em como gerar conteúdo de valor para o outro, não no que você acha que é valor para você. E aí tá muito atrelado também a você conhecer esse outro, né? Que a gente já associa persona a esse público que você quer influenciar, que você quer atingir. Então, tem várias ferramentas que vão estar te auxiliando nessa etapa.
Perfeito, assim, existem caminhos para você construir essa autoridade que vão gerar você a construir este conteúdo. Então, de novo, não é construir o conteúdo por construir ou porque todo mundo está fazendo. Ah, agora a moda é o Reels do Instagram. A moda agora é fazer TikTok. Eu vou fazer bem. Então, não é o que está na moda e não é realmente o que você acha, mas é o que começa pela ação, né? O que você vai entregar. E aí você tem pesquisa de tem um caminho para percorrer para você encontrar o tipo de conteúdo que você pode entregar. E tem uma coisa na internet que é importante a gente prestar atenção, né? A gente primeiro entrega muito conteúdo para depois querer vender alguma coisa. Então não adianta você achar que você vai vender de primeira, eu sei lá, tô fazendo um curso e eu vou vender ele só de ficar falando compre batom, compre o meu curso, Não é isso que vai dar certo, né? O que o seu curso entrega? Qual é o valor que você vai levar para as pessoas? Como você é reconhecido no mercado? O que elas, quem já fez seu curso, o que ele gostou, né? Quais são as provas sociais que você tem? Então, tem várias ferramentas, realmente. Isso merece uma live aqui da Dani especial. Ela que é especialista de marketing. Então, merece uma live especial dela para falar disso aí para vocês. Bem pensado, viu, Nai? Já vou anotar aqui. Já anota como pauta, que a nossa aqui daqui a pouco já vai acabar. Com certeza, 5 minutos, Nai. Então, eu queria que você deixasse aqui suas considerações finais, deixasse suas mídias sociais também, algum projeto novo em mente que você tá fazendo, queira compartilhar com a gente, fique à vontade. Legal. Primeiro, queria te agradecer, falar que eu estou super feliz de você ter continuado a sua busca, bens, né, de você ter continuado com o seu projeto da AC. Eu estou muito feliz de ver isso, né? Anos que passaram lá pelos nossos processos conseguiram se encontrar, e às vezes não se encontrou naquele primeiro momento, mas é o que a gente falou, né? Seguir o caminho escutando o coração. Então, meu recado para vocês usem mais a inteligência do coração para buscar esse caminho, né? Em relação aos projetos, hoje eu tenho o projeto do Bidalent, onde a gente tem 2 cursos e a gente vai abrir daqui a pouquinho mais uma turma do design de futuro, né? Design que a gente traz um pouco dessa questão de como você essa jornada do propósito e começar a colocar alguns planos em ação. Então, segue os canais que você vai ficar sabendo desses novos projetos. E eu tô com a Duda agora também. A gente está em plena turma aí de um produto que chama de um curso que chama Foco no Plano B, onde a gente traz prática, né? Como tirar do papel essas ideias também que surgem. Porque às vezes você acha o propósito e, como a Dani falou no momento aqui da nossa live, você guarda ela num cantinho e esquece, né? E não pratica. Então, também uma ideia só no campo da ideia não vale muito, né? Então, a gente precisa saber a linha de como colocar em prática. Então, segue lá os canais, depois a Dani pode deixar aí para vocês. Com certeza. E Dani, muita gratidão pelo convite. Desculpa as falhas de conexão, mas, né, meu Instagram, ele tá desobediente comigo. Nem se preocupe, Nay. Eu que te agradeço. Muito obrigada mesmo pela tua generosidade, humildade, de estar sempre agregando valor na minha vida. Foi uma das minhas mentoras e eu tenho muito orgulho de dizer isso. E da mesma forma que você me inspirou, eu gostaria de compartilhar com as pessoas, com essa mulherada também empreendedora, para que elas se inspirassem em você. Então, acompanha a Nayara no perfil do Bidem Talent. Eu vou estar mencionando aqui quando eu salvar a live, tá bom? Agradeço também a todas vocês que estão acompanhando, que assinaram. Muito obrigada mesmo. E fazer um convite. Quinta-feira a gente vai ter a segunda live com uma advogada que encontrou o propósito de vida dela e ela é um exemplo de que está influenciando pessoas através de um projeto voltado para mulheres. Então, se eu fosse você, eu não perdia. Continua nos acompanhando aqui no Instagram, tem mais informações também lá no link da bio, dá uma olhada para você conhecer o meu blog. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Boa noite.
Caiu, Nayara, novamente. Beijos.